Bom, mais um caso de epidemia que pode ser sério, tá? Parece que um navio de cruzeiro que saiu de Ushuaia, no sul da Argentina, em direção à Antártida, ia fazer um tour antártido, né, em várias ilhas ali, coisa e tal, e teve um surto de infecção dentro do navio. Mas o pior é o seguinte, a infecção é de antavírus. Antavírus é um vírus perigoso, mas tipicamente você pega ele quando você tem contato com roedores, ou alguma coisa ligada a roedor e coisa e tal, comida contaminada por roedores, alguma coisa assim, né? Tipicamente não passa de pessoa para pessoa. Então, embora seja uma doença séria, se você pegar o antavírus, você tem problema, tem que ir no médico, tem que tratar e coisa e tal, raramente gera uma epidemia. Só que parece que essa cepa do antavírus que está no navio, existe indicação de que teria sido uma tal de cepa dos Andes, que é transmissível entre humanos, né? E isso torna a coisa toda muito mais perigosa no final das contas. Por enquanto, essa eventual epidemia está controlada, né? Eles estão fazendo lockdown lá, estão fazendo quarentena. Eu já falei para vocês, quarentena para pequenos grupos funciona, não tem problema nenhum. Eu sempre falei que é uma idiotice o que eles fizeram na Covid de quarentena de todo mundo. Isso não existe. Quarentena para pequenos grupos funciona, né? Então, por enquanto, tá tudo tranquilo. Por enquanto, ninguém tem medo de nada, tá tudo tranquilo, mas é uma coisa que chama atenção isso daqui. Vamos entender esse caso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Miau, 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 Entra Gato, Imbecias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, a OMS está investigando um surto de um navio que partiu da Argentina em direção a Cabo Verde, tá? Aqui, o que é o antavírus? Não é um vírus novo, ele costuma ser transmitido por roedores silvestres e pode causar uma síndrome respiratória grave, parecido com a Covid. A forma mais comum de infecção por antavírus é a inalação de partículas presentes na urina, nas fezes ou na saliva de roedores contaminados. Então, tipicamente, você pega se você tem contato com roedores, com excremento de roedores, tá? Infelizmente, de vez em quando acontece isso, né? Espalhem comida, alguma coisa assim, e a pessoa pega a doença, né? A transmissão de pessoa para pessoa é rara, mas também pode acontecer. Ela já foi relatada na Argentina e no Chile, associada ao antavírus Andes. E esse caso foi exatamente nos Andes, foi justamente aqui na Argentina, tá? O pessoal aqui, ó, eles entraram aqui em Ushuaia, no sul da Argentina, e a ideia era fazer um cruzeiro no Polo Sul, né? Então iam circundar a Antártida, não sei o que lá, e depois iriam para as Ilhas Canárias aqui, coisa e tal. Então teve várias paradas aqui, só que no meio do caminho o pessoal começou a se sentir mal. Aqui, ó, o navio saiu de Ushuaia e ia fazer uma expedição polar, que incluía paradas na Antártida, na South Geórgia, Santa Helena e a Ilhas Assunção, antes de chegar na costa de Cabo Verde em maio, e uma pessoa começou a passar mal, aí acabou tendo 3 mortes, infelizmente, e esse foi o problema, né? Aí, lógico, interromperam o navio, foram direto para Cabo Verde para tentar auxílio lá, porque tinha uma pessoa já morta e outras pessoas gravemente doentes, né? E aí queriam fazer a coisa. 7 pessoas pegaram a doença. E aí que o pessoal acha que foi o seguinte aqui, ó. Segundo estão dizendo, investigadores argentinos suspeitam que um aterro sanitário em Ushuaia, uma região conhecida como fim do mundo, pode ter sido a origem do ataque de antavírus. Por algum motivo, que a gente não sabe dizer qual, um casal que estava nesse cruzeiro teria ido passear num lixão. Eu não entendo isso, né? Sei lá, foi sem querer, talvez. Se perdeu e foi parar no lixão, a gente não sabe. Mas certamente lixão é um problema nessa história, porque não é um lugar que normalmente as pessoas vão para passear, mas eles podem ter se perdido. Ou, eu não sei, de repente é um lugar que não parece um lixão, mas na verdade é um lixão, né? Não sei. E esse teria sido o caso, segundo a investigação da polícia na Argentina, né? Ushuaia, para quem não sabe, é esse lugarzinho aqui, ó, bem aqui no sul da Argentina. Acho que é a cidade mais ao sul da Argentina, se não me engano, ou tem mais alguma aqui para o sul? Pode ter mais alguma, eu não sei. É uma cidade bem ao sul aqui da Argentina, é uma cidade relativamente grande aqui, né? Muito turística e coisa e tal. E de onde saiu esse cruzeiro? Esse cruzeiro saiu daqui para fazer esse cruzeiro polar, né? Esse passeio no Polo Sul, né?
E aí o pessoal está explicando que justamente nessa região Argentina, sul da Argentina e sul do Chile, existe uma cepa dos Andes, que é a única cepa de antavírus transmissível entre humanos. Então repara o problema da parada, né? Isso que levou a 7 pessoas contaminarem no navio. Porque se esse casal que visitou o lixão por algum motivo que a gente não consegue imaginar, ficou doente com o antavírus, eles ficarem doentes, ok, eles tiveram contato com fezes de rato, urina de rato, sei lá, de alguma maneira respiraram um pozinho de rato ali e aí acabaram doentes. Infelizmente é assim que se pega antavírus, né? Mas pararia neles, né? Eles ficaram doentes e acabou. Mas não foi isso que aconteceu. Passou para outras pessoas. Outras 7 pessoas no navio ficaram contaminadas e essas pessoas não foram no tal lixão lá em Ushuaia. Então isso confirma que o vírus transmitiu de pessoa para pessoa, né? Imagina o pavor que está o pessoal lá no navio até esse momento, porque eles estão em quarentena. Agora não tem jeito, ninguém deixa eles saírem do navio, até, né, curar todo mundo, garantir que está tudo controlado. Esse tipo de quarentena funciona quando você tem um pequeno grupo de pessoas que que tem algumas pessoas contaminadas ali, você isola esse pessoal totalmente do resto da população mundial, e isso funciona, eles estão fazendo exatamente isso, né? Parece que já teve 3 mortos, os 3 mortos desembarcaram, né, os corpos dos mortos desembarcaram já, e algumas pessoas que estavam particularmente muito doentes também já foram levadas para o hospital com todo o cuidado, com todo o isolamento e coisa e tal, para não ter coisa. Tem gente apavorado com isso, tá? Tinha gente que não queria deixar, que deixa a pessoa morrer. Não, pô, não pode também deixar a pessoa morrer dentro do cruzeiro, né? Mas as outras pessoas que estão lá certamente estão com problemas, né? Ou seja, a festa acabou, ninguém vai fazer nada social lá. De qualquer forma, dentro do cruzeiro você tem que ter comida para o pessoal tem que alimentar, tem que continuar vivo lá dentro, né? Então, certamente estão montando aí uma estrutura de guerra para alimentar esse pessoal, até eles conseguirem identificar todo mundo que está doente, né? Tratar as pessoas e aí pronto, aí libera o pessoal. Mas realmente é uma coisa assustadora, tá? Aqui, ó, a Organização Mundial de Saúde confirmou nessa quarta-feira, dia 6, que o surto de antavírus num cruzeiro de luxo foi causado pela chamada cepa Andes do antavírus, que geralmente é comum na América do Sul, no sul da América do Sul, exatamente aquele lugar lá que estava o lugar, né? Porque eles saíram, né? Apesar do antavírus ser transmitido sobretudo pela interação de humanos com secreções de roedores, a cepa andina do antivírus é a única variante conhecida que pode se espalhar por meio de contato próximo e prolongado entre humanos. Ela é concentrada principalmente na Argentina e no Chile. A antavirose está muito relacionada à ação agrícola das pessoas, mexendo em paióis, carpindo. Ela está muito relacionada à atividade rural. Então não é muito comum acontecer num cruzeiro essa transmissão entre pessoas. É uma exceção essa transmissão pessoal entre humanos. É o que o pessoal explicou aqui, né? Como a gente já falou, aparentemente a origem, segundo a polícia argentina, foi um lixão lá em Ushuaia, né? Não existe uma terapia específica para tratamento do antavírus, o cuidado é de suporte e esperar que o seu corpo consiga reagir e cuidar do vírus, né? Aliás, todo vírus é basicamente isso, tá? Não tem cura, não tem para vírus nenhum, é o seu próprio corpo que consegue destruir o vírus no final das contas, né? Enfim, o cruzeiro contra vírus, a Suíça confirmou a cepa rara, né? Então, um dos pacientes que está hospitalizado lá em Zurique, então o pessoal que morreu, né, tá sendo já enterrado, né? O pessoal que estava muito doente foram levados para hospitais especializados em Zurique e as autoridades suíças confirmaram que o caso do antavírus ligado ao surto no cruzeiro internacional são exatamente são dessa cepa dos Andes, né? A análise confirmou a presença do antavírus e também confirmou a cepa envolvida. Realizamos um teste PCR em várias amostras que deram positivo para o antavírus e pudemos confirmar que se tratava de fato da espécie andina. Autoridades suíças confirmaram que o paciente, um passageiro do navio, que foi o epicentro do surto, está hospitalizado em Zurique, que não há risco para a população em geral, né? Mas muita gente está apavorado com isso. O pessoal falando, pô, já botaram os pacientes em hospital? Não, não pode, deixa eles morrer, coisa e tal. Não, não pode deixar os caras morrer, né? Mas enfim, a representante da OMS disse anteriormente a Reuters que o paciente permanece em terapia intensiva na África do Sul, mas está apresentando melhora, enquanto outros 3 foram deslocados por via aérea e estão a caminho da Holanda para tratamento. As autoridades de saúde detectaram a cepa dos Andes em pelo menos 2 dos casos confirmados, inclusive o paciente suíço e o paciente da África do Sul, o que reforça preocupações com a disseminação de uma variante rara, comumente associada lá àquela região da América do Sul, né?
Então tá aqui, ó, eles não, a primeira coisa, estou criticando agora o pessoal do navio, né? Porque diz que eles não levaram o problema a sério rapidamente, né? Um viajante turco, né, um vlogger turco que estava nesse navio. Eu comecei minha viagem idílica, né, minha viagem dos sonhos, né, com 59 equipes, né, atendendo os 88 passageiros, a maior parte deles observadores de pássaros amadores, então muito europeu. Aqui na América do Sul ninguém é observador de pássaro, não existe isso aqui, mas na Europa tem muita gente que gosta de fazer observação de pássaro, né? A maior parte deles com mais de 60 anos de idade, né? Então isso aqui também é um fator. Esses vírus, para quem tem mais idade, certamente é mais sério, né? O Senet, que é esse cara da Turquia, que tem 35 anos de idade, ele disse na entrevista. Mas as coisas começaram a ficar estranhas na manhã do dia 12 de abril, quando o capitão do navio anunciou no microfone que um passageiro morreu. Um holandês de 70 anos de idade morreu no dia anterior. O capitão disse que, eu fui dito pelos doutores, que não é infeccioso a doença dele, e ele continuou o passeio como se fosse tudo normal, né? O capitão disse que ele morreu de causas naturais, né? Bom, a pessoa já com 70 anos de idade, em tese, isso pode acontecer realmente, né? E eles não consideraram a possibilidade de ter alguma doença contagiosa, né? Não levaram um problema sério o suficiente. Mas, de novo, uma pessoa de 70 anos de idade que passa mal e morre, realmente pode ser realmente questão de idade, né? Infelizmente, não vou tirar totalmente a razão do capitão, não, né? Aí, o que acontece? Depois, três dos passageiros morreram agora, né? 3 já morreram. Era o cara e a esposa dele, foram os dois que foram supostamente foram no aterro sanitário lá no lixão, lá na Argentina, e pegaram a doença, e uma mulher da Alemanha. Esses 3 morreram, né? E outros 5 que estavam no navio definitivamente estão infectados com hantavírus e uma doença possivelmente mortal, né? E ele disse que a vida continuou no navio depois disso e coisa e tal. Todos nós continuamos comendo juntos, não usamos nenhuma máscara. Máscara é assim inútil, cara. Máscara não serve para nada para vírus. Esse pessoal ficou com esse problema mental da época da Covid, que o pessoal fala, ai, que tem que usar máscara. Não serve para nada máscara com vírus. Mas enfim, não sabíamos que era um vírus, né? Senão nós teríamos tomado precauções e coisa e tal. Bom, o que você podia tomar de precaução é realmente ficar na sua cabine, né? E, enfim, e essa foi a história. Parece que custava 10 mil dólares esse passeio, tá? Um passeio caro, né? Enfim, essa foi a situação. Depois que morreu a mulher do cara, aí que eles se preocuparam e começaram, cancelaram a coisa toda e foram em direção a Cabo Verde para fazer a quarentena, né? Então, essa é a situação. Em princípio, é só um susto. Não temos risco aqui, nós que estamos no resto do mundo, não há risco nenhum nessa história, mas mostra aí o perigo que é esse tipo de coisa, né? Sim, existem cepas do hantavírus que passam de humano para humano, e mais uma vez é uma situação similar à do Covid. Pessoas mais velhas podem ser mais suscetíveis à morte, coisa e tal, mas acho que vai acabar tudo bem disso aqui, não há motivos para se preocupar por hora. Eu já tinha gravado esse vídeo quando saíram novidades sobre esse caso, tá? Parece que uma comissária de bordo da KLM que estava no voo com uma das vítimas teria sintomas para hantavírus. Isso é preocupante, porque se ela teve esses sintomas, outras pessoas no voo podem também ter pego essa doença, né? Ou seja, a gente pode estar arriscando realmente ter uma epidemia grande nessa história aqui. Aqui, ó, a atendente de voo, né, a comissária de bordo, foi hospitalizada com sintomas leves na Holanda, né, e ela teria contato com uma mulher que morreu de hantavírus em Joanesburgo. Então, para ficar claro, tá, o primeiro caso foi dentro do navio, né, o homem, ele teve sintomas e acabou morrendo no dia 6 de abril. Antes do pessoal do navio levar a coisa a sério, eles fizeram uma parada na ilha de Santa Helena, em 24 de abril. E aí, essa mulher, ela desembarcou e disse que estava com problemas intestinais e coisa e tal, e pegou um voo de lá para Joanesburgo, na África do Sul, no dia 25 de abril. Depois ela acabou morrendo. Ela era a mulher que estava próxima desse cara, ela era ligada a esse cara. Não sei se ela é casada ou namorados, não sei, né? De qualquer ou amigos, não sei, mas eram próximos. É o pessoal que visitou o lixão lá em Ushuaia, né? E aí ela pegou um voo até para Joanesburgo, né? E depois ela acabou morrendo. Ela foi para o hospital em Joanesburgo e acabou morrendo de hantavírus lá também, né? E aqui, ó, o caso 1 e 2 viajaram pela América do Sul, inclusive a Argentina, antes de embarcarem no cruzeiro no dia 1º de abril.
E aí, ou seja, esse voo que ela tomou no dia 25 de Santa Helena para Joanesburgo era um voo da KLM e ali ela teria infectado uma comissária de bordo e talvez mais pessoas, né? Eu continuo achando que é muito pequena a possibilidade desse vírus sair de controle, tá? Por enquanto são muito poucos casos ainda e muito localizado em torno do navio ali, do pessoal do navio, mas a coisa ficou um pouquinho mais perigosa agora, né? Já temos contato fora do navio e contato pessoa para pessoa transmitindo a doença, né? Outra coisa curiosa que o pessoal está lembrando aqui, adivinha quem começou a trabalhar numa vacina mRNA antavírus lá em 2024, né? A Moderna. A Moderna já tem uma vacina, já começou a trabalhar numa vacina mRNA antavírus contra antavírus lá em 2024. Bom, isso é uma notícia boa. Pode ser que dessa vez, se isso virar de fato uma epidemia mundial, isso pode gerar, pode ser mais fácil de ser controlado, né? Já teremos a vacina mais rapidamente, né? Mais uma vez, a Big Pharma vai ganhar um bocado de dinheiro com essa brincadeira, né? Bom, eu espero que o pessoal esteja mais esperto e não faça todas as lambanças que fizeram na época da Covid, de fazer lockdown e fechar tudo, que isso é um absurdo, isso não funciona nada, não resolve nada. A vacina é uma boa coisa, né? Embora eu tenha minhas dúvidas se a vacina na Covid resolveu alguma coisa de fato, ou se foi mais uma coisa pro forma, mas enfim. Então essa é a situação. Parece que já temos contaminação fora do ambiente do navio lá. Mas ainda é tudo limitado. Tomara que não exista mais deslocamento nisso daí. Ainda acho um pouco baixo o risco nesse caso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.